Chegou a hora da gente acompanhar os fatos que marcaram o ano de 2015. Na segunda reportagem especial, você vai relembrar os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo. Desastres naturais também estiveram nas manchetes dos jornais. O ano de 2015 ainda foi marcado pela reaproximação entre Estados Unidos e Cuba e também pelos preparativos para os Jogos Olímpicos. 7 de janeiro de 2015. 2 homens armados, vestidos de preto e usando coletes, chegam à rua Nicolas Appert, em Paris. No local fica o prédio do semanário francês Charlie Hebdo. Integrantes da publicação faziam uma reunião quando foram surpreendidos pela dupla. Era o começo de vários atentados que chocaram o mundo. Ao todo, 12 pessoas morreram no ataque à revista, entre elas 4 cartunistas. O semanário, conhecido pelo humor ácido e provocativo, havia divulgado desenhos do profeta Maomé, o que é considerado uma blasfêmia pelo islamismo. Na sequência de ataques, um jihadista fez reféns em um mercado judeu em Paris, o que resultou na morte de 4 pessoas. Em uma gráfica no norte da capital francesa, um homem foi sequestrado. Em ambos os casos, os extremistas foram mortos. No total, 17 pessoas perderam a vida nos atentados. No dia 11 de janeiro, uma manifestação histórica pela liberdade de expressão reuniu 1,5 milhão de pessoas em Paris, entre elas líderes globais. A frase "Eu sou Charlie" se espalhou pelo mundo inteiro. No Oriente Médio, o grupo Estado Islâmico não deu trégua às barbáries. O refém japonês, o jornalista Kenji Goto, foi degolado. Dias depois, o piloto jordaniano Muad al-Qassaesb era queimado vivo. O ano de 2015 também será lembrado por imagens impressionantes, como esta, gravada por uma câmera em um carro. O avião da Trans-Asian Airways caiu em um rio na capital de Taiwan e deixou mais de 20 mortos. Em março, outra tragédia envolvendo o avião. O Boeing da Germanwings, com 150 pessoas a bordo, caiu nos Alpes franceses. Não houve sobreviventes. A primeira caixa preta foi encontrada no mesmo dia da tragédia e a análise revelou que o copiloto, que estava sozinho na cabine, provocou deliberadamente a queda da aeronave. Também em março, foi a vez da Tunísia ver de perto a face do terror. Homens armados entraram no maior museu de Tunis, capital do país, e mataram 23 pessoas, sendo 19 turistas europeus. 2 meses depois, outro ataque, desta vez em uma região turística no centro do país. No total, foram 38 mortos. O Estado Islâmico reivindicou os 2 atentados. Em abril, um massacre abalou o Quênia. Um ataque do grupo Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda na Universidade de Garissa deixou 147 mortos. E a terra tremeu no Nepal. Um sismo de 7,8 graus de magnitude deixou a região em alerta máximo. Pelo menos 8.700 pessoas perderam a vida. O tremor também provocou mortes na Índia e China e deslocou milhares de famílias. Ainda em abril, nos Estados Unidos, a comunidade negra se revoltou por causa da violência policial contra jovens afro-americanos. Baltimore foi um dos focos dos protestos, que terminaram em vandalismo. As manifestações começaram na cidade depois da morte de um rapaz que estava sob custódia policial. Esse aperto de mãos é um gesto histórico. De um lado, o presidente colombiano. De outro, o líder máximo das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Timoleón Jiménez. Santos e as Farc acordaram que até março do ano que vem as negociações em Havana devem ser concluídas e um acordo final de paz assinado. O pacto inclui a criação de cortes especiais e uma anistia ampla, mas não vai contemplar, entre outros pontos, crimes contra a humanidade. O conflito na Colômbia deixou pelo menos 220 mil mortos e mais de 6 milhões de deslocados em 5 décadas. Na Cúpula das Américas, no Panamá, outro aperto de mãos histórico. O presidente americano Barack Obama e o cubano Raul Castro se encontraram rapidamente na abertura do evento.
o ano foi de reaproximação entre os dois países. Em agosto, depois de 54 anos, a bandeira americana voltou a tremular em Cuba. O símbolo dos Estados Unidos foi hasteado na embaixada do país, no Malecón de Havana. A sede da missão diplomática americana foi reaberta na capital cubana. Os índios já realizaram as Olimpíadas deles. Os jogos indígenas testaram as habilidades em competições que incluíram arco e flecha, arremesso, corrida com troncos e futebol. O Brasil organiza jogos indígenas todos os anos, mas a edição de 2015 foi a primeira em que tribos de outros países participaram. O evento reuniu comunidades brasileiras e representantes de outros 23 países. No Rio de Janeiro são os Jogos Olímpicos que mobilizam milhares de pessoas, nas obras e nos eventos teste. Até maio do ano que vem, o Rio vai organizar mais de 45 eventos teste de grande porte. Na avaliação de muitos atletas, a despoluição da Bahia ainda não merece uma boa nota. Apesar do avanço, pouco mais de 50% do esgoto é efetivamente tratado. A meta era 80%. Mas os organizadores do evento descartam qualquer risco para a saúde, alegando que a área das regatas atende aos padrões internacionais. A menos de 8 meses dos Jogos Olímpicos, de braços abertos, o Rio de Janeiro convida. Venha curtir a cidade maravilhosa e o maior evento esportivo do mundo.